Ah, eu gosto muito daquele carro velho que eu tenho, mas vive dando manutenção. E eu preciso de um carro para viajar. Então, eu me desapego daquele carro. E encontro um outro ou vou andar de ônibus. Entenda o desapego. Ele está em você. E o grande desapego não é de objetos. O grande desapego é de emoções. Emoções que você prendeu aí dentro e que você pode deixar ir. Você pode desapegar-se delas. A prática do desapego. Desapegar-se de quê? Vamos olhar para isso. Há uma onda hoje de minimalismo, de desapego. Vamos fazer isso, aquilo. Vamos olhar com calma para isso. Vamos mergulhar nesse assunto, porque ele tem consequências, ele tem um potencial muito maior do que vagamente as pessoas estão enxergando. Vamos ver se abrimos um pouco mais a percepção sobre esse assunto. Meu nome é Jan Deepak. Bem-vindos ao universo dos corpos da alma. Dê seu like. Indique esse vídeo para outras pessoas se você sente que tem valor. Clique no sininho para receber notificações. Participe de nossas redes sociais. Tem muita informação para você aqui. Deixe suas perguntas. Ofereça suas perguntas nas nossas redes sociais. Nós vamos anotando. Em algum momento eu posso estar gravando vídeos ou mesmo respondendo diretamente às suas perguntas. Estamos aqui a serviço. E aí, desapegar-se do quê? Então vamos uma figura que eu gosto muito. Ela é muito emblemática no sentido de olharmos para isso. Na Índia, não sei o quanto isso ainda tem fundamento lá, mas na Índia as pessoas costumam casar muito cedo. Mal começa a puberdade, os pais já estão ajeitando o casamento dos filhos lá, que tudo é arranjado pelas famílias. Não vamos entrar na discussão da cultura indiana. É como ela, e está tudo certo. O sujeito casa, gera filhos, aí estamos falando de homens, as mulheres não são aceitas nesse papel que eu vou descrever agora. Então, o sujeito casa, tem filhos, cria os filhos, e quando ele chega numa determinada idade, como ele começou a ter filhos bastante jovem, os filhos já estão adultos, eventualmente cuidando da lojinha que eles têm, do negócio que eles têm. Entenda que uma lojinha de indiano pode ter só 1 metro quadrado, é um negócio bastante distinto do que nós entendemos fora daquele país. E aí a vida dele já está estabilizada. E aí ele decide fazer uma busca espiritual. Ele se despede da família, sai pela porta de casa, tira toda a roupa, apenas junta uma canequinha ali e sai pelo mundo. E vai ele se transformar num sadhu, num buscador dele mesmo. É exatamente porque as mulheres não podem fazer isso na Índia, não é aceitável. O homem pode, e eventualmente houve essa figura. Desapego total. Ele desprendeu-se da própria família, dos relacionamentos. Talvez hoje nem tanto, mas até em algum tempo era culturalmente aceito essa figura. O sujeito sai pelo mundo e desprende-se de tudo. E vai ter uma jornada de busca dele mesmo. Eventualmente, ingressando naqueles grupos chamados de sadhus. São homens que passam cinza de fogueira na pele para se proteger do frio, por isso eles têm uma cor meio esbranquiçada. Caminham pelo mundo com um cajado, sem roupas, e são respeitadíssimos naquele país. São pessoas que vivem com muito pouco, pedem esmola para comida, para pouca comida que eles ingerem, e vivem a vida deles, de acordo com o que eles escolheram. Esse é um extremo, e ele aponta onde é que estamos. O meu pai acumulava. Meu pai passou
aqui, ainda que seja aqui no Brasil, pela a Segunda Guerra Mundial, e havia escassez de recursos. Ele acumulava tudo, juntava parafusos velhos, pregos, tudo, quantidades imensas de tudo guardado numa oficina e vai juntando. E aí você nem sabe mais o que você tem. Onde equilibrar isso? Até hoje eu tenho uma oficina em casa por conta disso. Até hoje ainda guardo o que eu entendo ser um excesso de coisas. Onde equilibrar isso? E aqui estamos falando de bens materiais. O grande lance é entender isso. Eu tenho uma casa cheia de objetos dos quais eu não consigo me desfazer. De repente eu tenho um objeto muito bonito que eu gosto muito. E de repente o Deepak vai lá e dá esse objeto para alguém. Transfiro para alguém aquele objeto que eu gosto muito. Muito bonito, uma pedra, alguma coisa assim. É um ato de desapego. O que é que eu deixo ir além do objeto? E é isso que interessa. Sim, há um movimento minimalista de reduzir o meu impacto ambiental. Morar numa casa de 30 metros quadrados, que é suficiente para uma pessoa, talvez duas, ou uma família muito pequena. Seja como for, é possível. É uma escolha. Eu vou ter menor impacto ambiental, eu vou usar menos recursos do planeta. Algo nobre, bacana. A questão é, quando eu faço cada escolha de desapego, junto com o objeto, junto com a casa que era grande, e eu fui morar numa casa pequena, junto com o objeto que tinha grande valor para mim, e eu dei para alguém, presenteei, espontaneamente entreguei para alguém. O que é que eu mando junto? O que é que eu estou deixando ir? O que é que aqui dentro estava vinculado, criava uma conexão com aquele objeto? Eu me sinto seguro segurando aquele objeto. Bom, se eu der ele embora, eu vou me sentir mais inseguro? Ou será que eu vou deixar o medo ir junto com aquele objeto? E aí ancorar no meu coração a minha consciência e entender que aquele objeto já deixou a assinatura energética no meu coração para eu me ancorar e poder deixar sair o medo do meu coração. O medo da falta, o medo da escassez, o medo de tantas coisas no mundo. O que representa cada objeto? Uma viagem que foi muito importante na minha vida, mas a viagem já foi. E de repente eu me desfaço daquele objeto que representa aquela viagem. E talvez, ao me desfazer de um objeto que represente aquela viagem, que foi tão importante para mim, eu me abra para outra viagem. E talvez não uma viagem no mundo físico, mas uma viagem no meu coração, para dentro de mim. Uma viagem onde eu abra meu coração para mergulhar nele, para ir além do medo de ser, da raiva, da angústia. É entender que os objetos que eu tenho ao meu redor não garantem que eu não vá sentir tristeza e dor, raiva, que não vá sentir qualquer disfunção, um processo obsessivo compulsivo, nada. Não há garantia de nada em relação ao que eu tenho, ao que eu deixo ir. Mas eu posso fazer isso com consciência. Então, eu tenho objetos na minha casa. E de repente eu sinto que um determinado objeto já chegou no tempo de seguir em frente, de ir embora, de sair do meu campo energético. E eu entrego ele para outro. Mas é um processo consciente.
De repente, eu sinto que essa casa está grande demais para mim. E eu não preciso de uma grande casa, mas de uma pequena casa. E aí pode ser que uma casa menor seja mais adequada. Mas não tem uma regra. O desapego, no limite dele, é você desapegar-se do seu próprio corpo. E em algum momento você vai ter que fazer isso. Em algum momento você vai deixar esse plano físico. Todos os bens, recursos, tudo que você possa ter, você simplesmente vai deixar para trás, inclusive o teu corpo físico. E você segue tua jornada em outro plano. É entender que desapegar-se é um exercício. A cada noite que você deita para dormir, você está treinando desapegar-se do seu corpo. Você deixa ele lá, detoxificando-se na cama e vai fazer outras coisas. A construção do desapego é um exercício, mas não é jogar fora, é fazer com consciência. Eu acho que eu já joguei muita coisa fora. E muita coisa que de repente fez falta. Eu tive que comprar de novo. Custou-me mais trabalho, mais esforço. Então não estou dizendo que tem que guardar, mas jogar fora dá um destino. Se não tem função dar para alguém, ninguém vai usar aquilo lá. Então, que ele possa ser reciclado. Mas é entender que o fluxo da vida, o fluxo da existência, diz respeito ao desapego. É um aprendizado poderoso. Desapegar-se da raiva, da tristeza, da dor e da amargura. E de repente você vai ter objetos em casa que carregam essa energia. Alguma energia de confusão, alguma história que não foi resolvida. E talvez você possa sentir de deixar ir, entregar, desapegar-se de algum objeto que tem essa representatividade. Observe o que você tem ao teu redor. Eu lembro de uma frase dita por um autor, acho que foi Marie Kondo. Ela disse em algum livro dela: será que esse objeto traz alegria para mim? Se ele traz alegria, vale a pena ficar. Sinta em seu coração. Sinta o que você tem. Vale a pena? Sinta a necessidade de mudança, de sair de um lugar para outro, de trocar, de desapegar-se de objetos. De repente, não traz felicidade, traz só apego, só traz aprisionamento, só traz dor de cabeça, só traz desgaste. Eu gosto muito daquele carro velho que eu tenho, mas vive dando manutenção. E eu preciso de um carro para viajar. Então, eu me desapego daquele carro. E encontro um outro, ou vou andar de ônibus. Entenda o desapego. Ele está em você. E o grande desapego não é de objetos. O grande desapego é de emoções. Emoções que você prendeu aí dentro e que você pode deixar ir. Você pode desapegar-se delas. Ainda que aquela tristeza ande há tanto tempo com você, que você nem saberia como é estar no mundo sem aquela tristeza, sem aquela dor, sem aquele sofrimento. Mas é possível. É possível desapegar-se de tudo isso. Venha conhecer o movimento dos corpos da alma. Talvez você sinta de participar de nossos retiros. É uma ferramenta preciosa para você, conscientemente, desapegar-se daquilo que você não precisa mais, aí dentro de você. Que assim seja.